Oiê! Hoje o assunto aqui é complicado. Eu vou falar com vocês sobre as patologias, né? Os transtornos mentais atribuídos ao comportamento disfuncional da criança. Queria muito falar sobre isso com vocês, porque tudo que eu pesquiso, seja de psicanálise, seja de estudo do comportamento humano, seja de neurociência, mostram as evidências desse tipo de situação que a gente está vivendo, um problema crônico, né, global, que é o excesso de diagnósticos. A gente não sabe até onde esses diagnósticos são reais, da patologização da infância e do comportamento da criança. Porque a avaliação ela não é como um exame clínico específico, verificável, comprovado para efeitos de diagnóstico. É uma avaliação subjetiva. Ela envolve questionários e descrição de comportamento que, para exemplificar, eu quero ler para vocês alguns dos sintomas que eles colocam como descritivo do comportamento disfuncional da criança que pode indicar um diagnóstico de hiperatividade, por exemplo, tá? Aqui, ó, com ênfase na hiperatividade, incluem os comportamentos de mexer ou batucar as mãos e pés, se contorcer no assento, levantar da cadeira em momentos considerados inapropriados. Gente, que criança que não faz isso? Que adulto que não faz isso? Correr ou subir em objetos, ou estruturas em circunstâncias impróprias. É a própria criança, né? Tenha ela um TDAH, uma hiperatividade ou não, o comportamento infantil é naturalmente esse. Agir como se estivesse com o motorzinho ligado, falar demasiadamente e ter dificuldades para esperar, por exemplo, são comportamentos que indicam transtornos na infância. Oi? E o comportamento da criança, que é naturalmente disfuncional, veja, fisiologicamente, biologicamente, a criança tem o córtex pré-frontal, que ajuda ali a regular as emoções, não pronto. Ele está em fase de comecinho de desenvolvimento. Então é claro que ela vai trabalhar com repertório, que os pais vão apresentar para ela com situações emocionais, né? Como é que eles lidam com isso. Mas mesmo tendo esse repertório, a criança, ela tende a explosões, né, emocionais, explosões de comportamento. Ela tem dificuldade de ficar parada, porque o cérebro dela funciona em outro ritmo. A capacidade dela de se expressar com palavras até os 4 anos, ela não é uma capacidade completa. Então imagina você querendo falar algo para alguém, não sabendo como falar, vendo que aquela pessoa claramente não está te entendendo. Então, até onde a patologização da criança beneficia a indústria farmacêutica, por exemplo. Isso é muito importante que a gente pense a respeito antes de você ficar desesperada ali para ver por que seu filho se comporta dessa forma. É importante que você estude, que você tenha consciência da situação da infância. O que uma criança é fisiologicamente capaz de entregar naquele corpinho pequenininho que começou a se desenvolver agora. O corpo dela é todo pequenininho. Imagina o cérebro. Gente, a criança, eu vejo que muitos discursos vendem que é capaz, né? Que você é capaz, como pai, como mãe, de tornar essa criança um serzinho independente. A palavra independência e infância, elas não existem. Elas são totalmente descorrelacionadas, elas não têm relação nenhuma entre si. O que você pode oferecer e trabalhar, e deve fazer isso, é dar autonomia para que a sua criança, nos pequenos processos que ela já é capaz de cumprir, ela faça a partir dela mesma, sem a sua ajuda. Hoje, a gente tem alguns agravantes aí para olhar para isso antes de levar a sua criança com uma suspeita de diagnóstico, né? É importante a gente ver que existe uma construção social que favoreceu esse movimento, essa procura por um diagnóstico. Um deles é o imediatismo social, né? Isso agrava bastante, as pessoas são extremamente imediatistas, a gente procura coisa para resolver o tempo todo, inclusive o comportamento da criança. Outra situação é a nossa incapacidade, quase incapacidade de lidar hoje com as frustrações. Hoje tem tudo super fácil acesso, super na mão, então a gente não está mais acostumado a lidar com frustrações e com comportamentos que desafiem a gente, o que a gente pensa, né? E a criança faz isso o tempo todo, naturalmente, tenha ela algum transtorno mental ou não. A criança também não tem capacidade nenhuma, zero, de lidar com frustração. Então, como é que eu vou ensinar minha criança se eu não consigo fazer isso pra mim, a partir de mim?
E aí é claro que tem também a questão da cobrança social, para que os pais exerçam a parentalidade de uma forma. Hoje em dia tem muita regra para isso, né? Isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Não é bem por aí, ninguém consegue ainda escrever um manual sobre criar um outro ser humano do zero, né? Um formato de família ideal, e graças a Deus, porque esse manual não existe, vai ter o que é melhor ali para você, para sua família, para sua rotina, para o que vocês acreditam, para o seu contexto social e econômico. Então é muito complexo tudo isso. Claro que buscar informação, o que eu quero falar pra você é: busque informação, para que você não chegue em um profissional para avaliar o seu filho do zero, para que o que ele falar você tenha uma condição mínima de discutir a respeito disso e não sair de lá de repente com um diagnóstico, com uma medicação, quem sabe, sem nem ter certeza que o seu filho tem um comportamento disfuncional e não um transtorno mental. Eu acho bem importante falar disso aqui, eu vou falar muitas vezes ainda, você que me segue vai escutar bastante sobre isso, porque é muito subjetiva a avaliação, é imprescindível que você procure um profissional excelente para avaliar o seu filho, porque hoje envolve muito interesse em volta do diagnóstico da infância, do comportamento ruim da infância, né? E a medicação é uma forma de aliviar o comportamento para os pais, mas não é sobre isso que a gente tá buscando, né? Então, quando você for em um médico, você tem que ter sim uma condição mínima, um conhecimento mínimo sobre aquilo para entender o que o médico vai te falar e contra-argumentar. Isso é muito importante quando a gente fala de transtorno mental, seja da infância ou do adulto. Porque se você tá com uma dor no quadril, você vai num ortopedista, você faz uma ressonância, ele tá vendo ali o que é e ele vai te medicar com base no que ele viu. Agora, a doença mental não é assim. O transtorno mental não funciona dessa forma. A avaliação é subjetiva e depende de quem vai te atender para te passar ou não um remédio e te dar ou não um diagnóstico. Então agora, a partir dessa nossa conversa aqui, eu quero muito que você preste atenção, que você foque na sua casa, com seus filhos. Além de prevenir, né, falando de saúde, eu quero que você trabalhe essa situação de prevenção e de cuidado com a saúde, com a oferta do que você faz para os seus filhos e com o rótulo que você coloca neles. A gente precisa de mais profissionais interessados em promover a saúde, não só em diagnosticar a doença.